Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Vamos agora partilharmos a palavra de Deus. Você pode continuar mandando o seu pedido de oração, a sua intenção aqui da live. Depois de nós rezarmos, vamos escutar um pouquinho a palavra de Deus e rezarmos com a palavra. O mais importante é não somente partilharmos, mas rezarmos com ela. Usar a palavra de Deus como uma oração. Por isso, eu quero convidar você que está me acompanhando, você que está me assistindo, obrigado pelas rosas, obrigado pelos comentários, obrigado pelas rosas. Eu quero convidar você a pegar aí na sua Bíblia o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 27. Marcos, capítulo 10, versículos do 17 ao 27, né? Vamos partilhar e rezar com a palavra de Deus, meu irmão. E não é somente rezar, nós temos que escutar Deus falando conosco, meu povo. Não é verdade? Rezamos, clamamos, pedimos. Agora vamos escutar Deus falando conosco e rezar com a palavra. Pedir força ao Senhor. Como eu falei, você pode continuar mandando aqui nos comentários quantas vezes precisar para a sua saúde física e espiritual, pelas suas intenções, né? Já minha moderadora vai colocar aqui nos comentários a leitura de hoje. E você que está acompanhando também pela reprise no meu canal do YouTube, Filhos e Filhas da Divina Misericórdia, já vai aparecer aqui embaixo para você a leitura de hoje. Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 27. Vamos lá? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicares ninguém, honrar teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde minha juventude. Jesus olhou para ele com muito amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns para os outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã,
nessa partilha de hoje desse evangelho em que nós estamos escutamos hoje, escutamos nas santas missas, o Senhor, Ele demonstra aqui através da palavra a dificuldade que é uma conversão verdadeira. A dificuldade que é, ao mesmo tempo, fácil, mas também nós tornamos uma conversão difícil. Eu pergunto aqui, em cima desse evangelho, você seguiria esse conselho que Jesus deu a esse jovem rico? De você vender tudo que você tem, dar aos pobres e segui-lo? Tudo que você ganhou, tudo que você adquiriu, você renunciaria a tudo? Tudo que você ganhou até hoje, para seguir a Jesus, você renunciaria? Seja sincero. Seja sincero, acima de tudo, meu irmão, minha irmã. Porque uma coisa que nós temos que ser é sincero com Deus. Um questionamento que nós temos que fazer. Será que eu renunciaria a tudo que eu consegui até o momento? O povo lá do Rio Grande do Sul, quanto que eles estão renunciando? Quanto que eles estão renunciando para salvar vidas? Aqueles voluntários que estão lá, que não estão ganhando nada, o quanto que eles estão renunciando para salvar vidas? Indo de barco, andando sobre as águas, isso é seguir Jesus. Não é somente você falar assim, como de seguir ao pé da letra, como nossos irmãos na fé fazem, Leva tudo ao pé da letra. Não é levar ao pé da letra, sabe, gente? O que Jesus está querendo dizer para nós aqui, no Evangelho de hoje, é uma verdadeira renúncia, uma verdadeira conversão espiritual que nós precisamos fazer, porque muitas coisas que nós acumulamos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós acabamos o quê, gente? Nos acomodando. Nos acomodando com muito trabalho. Não que isso não seja... É essencial a gente trabalhar, mas a gente acaba o quê, gente? Nos acomodando. Nos acomodando com tanto e tanto e tanto trabalho e esquece do que é essencial, que é os tesouros do céu. Aquilo que o nosso saudoso e querido Padre Léo, ele nos exorta. Buscai as coisas do alto. São Paulo, ele também nos fala bonito isso na sua carta aos Gálatas, quando ele diz: buscai as coisas do alto onde está Deus, não as coisas da terra, onde a traça e a ferrugem corroem. O que é aqui da terra vai ficar na terra, mas o que nós vamos levar para o céu? O que nós vamos levar para apresentar diante de Deus de tudo que a gente acumulou verdadeiramente nessa vida? É uma pergunta. É um questionamento que nós temos que nos fazer. O que eu preciso renunciar verdadeiramente na minha vida para ficar em paz espiritualmente? Para ficar em paz, para falar assim, eu estou seguindo o caminho, para eu ter certeza desta palavra. Eu estou seguindo verdadeiramente Jesus. Nós recebemos recentemente uma boa notícia na nossa igreja de um novo santo, Beato Carlo Acutis. O Papa Francisco ele aprovou o último milagre do Beato Carlo Acutis, que já logo nós vamos chamar Santo Carlo Acutis. Santo Carlo Acutis. Imagina um jovem de 15 anos, o que ele renunciou. Tem muitas histórias, história quando ele tirou os tênis do pé para dar para um morador de rua, Existem muitas histórias do Beato Carlo Acutis, que também se encaixa nessa reflexão que a palavra principal aqui é a conversão, é a renúncia de nós mesmos para seguir verdadeiramente Jesus.
Não deixar as coisas. É muito fácil a gente decorar os mandamentos. Já disse aqui muitas vezes. A gente decorar os mandamentos de Deus é fácil. O difícil, meus irmãos, é a gente vivenciar os mandamentos. Vivenciar o que fala verdadeiramente os mandamentos. Não somente decorar, vivenciar na vida cotidiana. Será que eu estou honrando? Será que eu estou fazendo verdadeiramente não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não adulterar? Será que eu estou vivendo isso? É uma pergunta que nós temos que fazer e muitas vezes que nós precisamos levar aonde? Nos nossos confessionários, diante do sacerdote, confessar se eu estou infringindo de modo consciente ou inconscientemente um mandamento. Né? Porque uma conversão verdadeira, uma conversão, uma renúncia, não é assim, estalar o dedo, pronto, eu me converti, pronto, eu mudei minha vida. Não, é um processo. É um processo que você vai ganhar e perder ao mesmo tempo. O que aconteceu com esse jovem rico quando Jesus falou para ele? Só te falta uma coisa. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro do céu. Depois vem e segue. E o Evangelho nos fala aqui no versículo 22. Mas quando ele ouviu isso, ficou muito abatido e foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Gente, é uma pessoa que é muito apegada às coisas. E Jesus fala aqui de uma coisa espiritual. Você vê que a palavra de Jesus olhou para ele com amor. Ele fala, que bom que você observa os mandamentos, que bom que você vive lá na igreja, que bom que você vivencia, participa da Santa Missa, que bom. Mas te falta renunciar, te falta vivenciar o Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho da vida, o Evangelho que a igreja prega, que é o Evangelho da humildade, o Evangelho da caridade. Que nos falta o essencial, a vivência do Evangelho. E como eu disse lá no começo, seguir Jesus, viver a conversão ao mesmo tempo é difícil e ao mesmo tempo é fácil. É uma vivência, meus irmãos e minhas irmãs. E eu volto a perguntar para você mais uma vez. Será que hoje você teria coragem de renunciar a tudo na sua vida para seguir Jesus? Será que você seguiria, se você tivesse condições, você iria lá para o Rio Grande do Sul, que eu vi relatos de tanta coisa que está acontecendo lá, você iria lá voluntariamente ajudar aquele povo do Rio Grande do Sul que está passando por uma baita necessidade? Que isso é seguir Jesus, renunciar a si mesmo, não se preocupar com o recurso, não se preocupar com o que vai ganhar, mas com o principal, como eu falei aqui também, buscar as coisas do alto, buscar as coisas que vêm do céu, a recompensa de Deus. Que Ele olhe para você. Ele nos olhe, que Ele vai nos dar a verdadeira e melhor recompensa de todas, que não é nem ouro e nem prata consegue comprar essa recompensa. Será que eu iria lá para o Rio Grande do Sul renunciar e ajudar aqueles que estão necessitando, entrar naquela água suja para salvar vidas, ajudar a carregar uma senhorinha no colo? Será que a gente faria isso? É uma coisa que eu preciso me auto-perguntar. Aí eu pergunto, além lá do Rio Grande do Sul, que eu dei aqui só um ponto, que é o que está acontecendo de momento, enquanto estamos falando aqui, partilhando. É uma coisa de momento que está acontecendo, que nós estamos partilhando. E aí no seu bairro? E aí na sua cidade?
Quantas pessoas estão passando por necessidades? Quantas pessoas querem ser ouvidas, querem ser escutadas, que, como fala, não somente de pão a pessoa sente fome. Não somente do pão material, mas daquele pão espiritual que muitas vezes falta na vida e no coração de tantas pessoas. Por isso que Jesus também nos fala como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Estão entendendo, gente? Tudo um significado, todo um aprofundamento que nós estamos meditando aqui nesta partilha de hoje. Hoje eu posso estar falando, eu quero, eu iria, né? Mas uma coisa é teórica, outra coisa é prática. Estão entendendo? E praticar. Aqui na minha cidade, em Mogi das Cruzes, onde eu moro, né? Aqui onde eu moro, existe a Fraternidade e o Caminho. Eles sempre fazem, né? Além de entregar marmitas, além de fazerem trabalhos de rua, pastoral de rua, como eles chamam, além de fazer pastoral de rua, né? Além de fazer pastoral de rua, eles vão numa praça, que aqui tem muitas praças, tem coretos, né? Eles vão lá, tocam música, rezam, aí passa um morador de rua, passa todo tipo de pessoa ali, bêbado, pessoas que estão passando por um momento difícil, passa qualquer pessoa ali. Eles ficam lá do que até começam umas 7 horas da noite, ficam até Deus permitir ali, né? Ficam ali. Aí tem pessoas que passam, sentam, ficam lá, conversa. Claro, tem os seus desafios, né? Tem os seus desafios. Eles sentam do lado de um morador de rua, sentam, conversam, escutam, né? Faz ali um diálogo. Teve uma vez que eu estava participando de um desses encontros, né? Tava eu e um irmão conversando, né? Aí chegou um morador de rua. Ele falou assim: moço, eu não quero pão, eu não quero o seu dinheiro, eu quero apenas ser ouvido. Ele falou: pode falar. Ele falou da vida dele, falou de onde ele veio, falou o que ele estava fazendo aqui em São Paulo, falou tudo, contou toda a vida dele pra gente. Aí esse meu amigo que estava no meu lado, nós dois estávamos com um terço na mão, assim como eu estou agora. Ele falou assim: ó, irmão, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não posso te ajudar em muita coisa, porque se eu tivesse condições eu te ajudaria. Mas saiba de uma coisa: Deus te ama. E Ele olha por você, olha pela sua dor, olha pelo teu sofrimento. Ele olha para você. Deus te ama. Nossa, aquele morador, né, aquela pessoa em estado de rua, chorou na hora. Ele chorou. Ele falou: posso te dar um abraço? Ele falou: pode. Ele deu um abraço, eu também abracei ele, né? Dei um abraço, falou: olha, eu só queria ouvir isso. Aí depois ele seguiu o caminho dele, ele foi em paz, seguiu o caminho dele, nós seguimos o nosso. Hoje eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, mas uma coisa eu sei. Aqueles poucos minutos que eu tive
perto daquele morador de rua, foi como se eu tivesse com Cristo ali. Como se eu estivesse conversando com Jesus. Sabe aquela história dos discípulos Emaús? Né? Sabe aquela história dos discípulos Emaús? Eles estavam lá lamentando porque Jesus morreu na cruz, aí Jesus apareceu junto com eles, né? A história segue. Foi a mesma coisa. Só que ele queria ouvir nós. Ele queria ver qual seria a nossa reação naquele momento. Como eu falei, às vezes as pessoas não querem somente coisa material, às vezes é o espiritual que elas precisam. E às vezes nós precisamos, naquela hora, renunciar para acolher aquele que está necessitando, acolher aquele que está precisando de ajuda, de consolo. Às vezes, a ajuda que precisa, mas nem é na rua que nós precisamos praticar. Às vezes, a maior ajuda que nós precisamos fazer está dentro da nossa própria casa. Às vezes, é você que não conversa muito com a sua esposa, não sabe como é que foi o dia dela. Ou então você, esposa, que largou de mão do seu marido e não pergunta, marido, como é que foi o seu dia? Foi tudo bem? Não senta mais com os filhos, não conversa, não sabe o que o filho anda fazendo na vida dele, aonde ele está indo, quem são as amizades do filho. Às vezes, a conversão, a renúncia, precisa acontecer primeiramente dentro da nossa casa. Às vezes é dentro de casa que nós precisamos enxergar onde está tendo a maior necessidade. É dentro de casa que nós precisamos olhar fixamente. Ir para a rua é fácil, mas ir dentro de casa, onde as pessoas nos conhecem, aonde pode haver essa tristeza, como fala aqui no Evangelho. Pessoas que perderam totalmente a esperança. Mas se você que está aqui rezando comigo, você que está aqui rezando pela sua família, saiba, se você é um ponto de referência para eles. A sua oração pode mudar a sua família, pode converter a sua casa, pode mudar tudo que está aí na sua casa, a sua casa está de cabeça para baixo. A sua oração com fervor, com confiança, com verdadeira renúncia, pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, pode mudar a realidade que você está vivendo. Faça a experiência para você ver. Pode demorar um pouquinho? Pode. Eu não vou falar aqui que as coisas, você reza agora, amanhã sua vida vai mudar. Não vou dizer isso. Nem posso. E nem posso dizer isso. Mas eu sei de uma coisa. Fé, perseverança, pode ajudar muito na sua caminhada. Pode te ajudar muito a fazer você crescer, a fazer sua filha mudar, fazer aquele seu marido largar o vício, fazer aquele seu filho que está jogado no mundo voltar mais para casa. E começar a acontecer o quê? As verdadeiras atitudes de mudança, de conversão. E por isso, meu irmão, eu encerro com essa frase final de Jesus. Que ele olhou para os discípulos e disse: para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Se para os olhares dos seus amigos, dos seus vizinhos, isso pode ser impossível. A cura é impossível. Para os médicos é impossível. Para Deus, não. Para Deus, tudo é possível. Até o último instante da vida. Para Deus, tudo é possível.
uma mudança, uma conversão verdadeira, uma renúncia bem feita, uma prática na fé, na oração, pode mudar a vida. Pode mudar uma casa. Pode mudar a sua vida, meu irmão. Aí eu pergunto novamente: você quer mudar a sua vida? Você deixaria tudo para seguir Jesus? Você deixaria hoje, você deixaria tudo? Pai, mãe, maridos, pela sua família, você renunciaria à bebida, renunciaria a barzinhos. Eu não estou falando agora somente de coisas materiais, agora estou falando de atitudes. Atitudes. Você renunciaria àquele barzinho, àquela festinha? Você renunciaria àquele cigarro que você fuma? Você renunciaria àquela cervejinha de final de semana para passar um final de semana com a sua família, rezando? Você renunciaria? Você renunciaria àquela pelada com os amigos, aquele futebolzinho, aquela fofoca com as amigas, aquele expediente do trabalho, né? Aquele expediente lá, aquele trabalhinho a mais, você vai ganhar um pouquinho a mais só para você ficar com a sua família. Você renunciaria a isso? Não fala isso para mim. Responda você ao seu coração. Responda isso ao seu coração. Responda isso para você mesmo. Porque senão, nós iremos sair tristes, porque Jesus está nos falando aqui com amor. E eu falo desse amor de Jesus aqui para vocês. Quais são as renúncias que nós precisamos fazer? Quais são as renúncias que eu preciso fazer verdadeiramente? Não renunciar a casa, não renunciar a bens, mas qual é a verdadeira renúncia que nós precisamos fazer para seguir a Jesus verdadeiramente? O que eu preciso renunciar para mudar o meu casamento? O que eu preciso renunciar para as coisas na minha casa voltarem à normalidade? O que eu preciso fazer? Será que eu preciso rezar mais? Vamos rezar mais. Será que eu tenho que renunciar àquele barzinho, àqueles amigos que não são de Deus? Vamos renunciar tudo isso. Que o maior tesouro que Deus está preparando é os tesouros que vêm do céu. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.